Bem, pessoal, vou fazer esse vídeo para falar para vocês que a pressão arterial mata milhares de pessoas todo ano aqui no Brasil. Eu vou explicar um pouquinho o porquê para você entender, né? A pressão arterial, de um modo geral, é uma doença que a gente, todo mundo, assim, negligencia. Por que ela negligencia? Porque é uma doença que você descobre, muitas vezes você descobre jovem, né? Eu já fiz vários vídeos aqui falando, minha família, todo mundo é hipertenso, assim, tem um aspecto genético muito comum, né? Só que é uma doença, de um modo geral, que você descobre assintomático, você não tem sintoma nenhum. Então a maioria das pessoas, elas se acostumam a ter hipertensão, a ser hipertensa e vão levando a vida dela sem dar tanta relevância àquela doença, né? E por que eu estou falando isso, né? Que a hipertensão mata milhares. Provavelmente você não conhece ninguém que foi no enterro ou alguém morreu e falou assim, morreu de quê? Porque ele era hipertenso. Ninguém vai falar isso. Porque as doenças crônicas, elas têm essas características, né? Em especial a hipertensão. Muita gente é hipertenso. Essas pessoas que são hipertensas, de um modo geral, convivem com a doença. Pra vocês terem ideia, até no meio médico tem meio que uma brincadeirinha que fala, o paciente fala, não tem alguma doença? Ele fala, não tenho doença nenhuma. Toma algum remédio? Toma, e dá uma lista de remédio de pressão. Porque na cabeça da pessoa, é para abraçar minha pressão deu um pouquinho alta, ela não consegue entender que aquilo é uma doença. E como qualquer doença, ela tem que ser controlada, e a hipertensão é uma das principais causas de morte. Por que a hipertensão, eu afirmo isso que é uma das principais causas de morte? Porque ela leva a muita doença cardiovascular, que eu estou um modelo aqui, e AVC, que é o que mais mata. E é um fator de risco independente muito forte para essas duas doenças. Então, se a gente bota na nossa cabeça que a hipertensão arterial é uma doença séria, você leva ela com seriedade. Não é para você desesperar se é hipertenso, nada disso, mas tem que saber o seguinte, controlar a pressão, medir, tomar o remédio, não esquecer de tomar o remédio. É quando não dá muito sintoma, a pessoa, esqueci, minha pressão tá boa, medi lá uma vez e deu boa, não vou preocupar mais não. Por quê? Ela começa a danificar o vaso e isso ocorre durante anos, sem sintoma nenhum, danificando, aí vai formando essas placas de gordura no vaso, isso vai obstruindo o vaso e de repente o que acontece? Infarto agudo do miocárdio, AVC hemorrágico. E o paciente, na hora que ele descobre essa doença, ele esquece a relação com a hipertensão. E fala, fulano infartou, fulano teve um AVC. Mas o que é que causou isso? Muitas vezes a hipertensão. Então a hipertensão é uma doença que tem que ser levada com seriedade. Vocês têm que entender que é uma das principais causas de morte e você tem que acompanhar. Não pode mais dizer essa brincadeirinha que eu falo, que às vezes tem no meio médico, fala assim, tem alguma doença? Não. Só toma toma algum remédio, toma e dá os remédios de pressão. Não, você tem uma doença, você é hipertenso. Não é sentença de morte, né, que você vai ter um AVC ou um infarto. Se você controla, sua pressão baixa, esses danos dos vasos não vão acontecer e você não vai ter um infarto, não vai ter um AVC. Então a lógica é essa, dê relevância à hipertensão, porque é uma das doenças que mais matam, sim, como consequência das doenças cerebrovasculares. Eu canso de ver no meu dia a dia, como neurocirurgião, AVC hemorrágico por causa de hipertensão, que não controlou, não tomar remédio e não achava nem que era doença a hipertensão.